Vamos agora resolver a questão de número 7 da verificação de aprendizagens. Bem, essa questão ela pede para construir uma espiral. A sugestão que ele nos dá é a seguinte: de construir uma espiral baseado em um quadrado. Ele deu um nome para esse quadrado. Ele chamou de quadrado Q1. E como é que a gente faz? A gente vai colocar a ponta seca de um compasso. Todo mundo conhece o compasso, né? Eu vou botar a ponta seca, é aquela pontinha que espeta, não é que escreve, é que fica parada. Vou botar aqui nesse vértice. Vou abrir o compasso até um dos vértices, pode ser esse ou pode ser o de cima. Eu vou abrir até esse daqui. E vou botar a pontinha que escreve do compasso aqui. E vou traçar, portanto, um arco de circunferência. Está aqui o meu compasso. E eu vou traçar, portanto, esse arco de circunferência. Mas não se esqueça que esse arco de circunferência, ele pertence a uma circunferência. Ok? E lembrando que no problema, ele nos diz que os lados desse quadrado, eles medem L. Portanto, aqui mede L e aqui mede L. Logo, observa, esse arco ele está contido numa circunferência de raio quanto? O raio dessa circunferência é L. Ora, mas pensa comigo. O comprimento dessa circunferência inteiro é 2πr, que é o raio. Sendo que o raio agora é L, correto? Então será 2πl, o comprimento de toda a circunferência. 2πl. Sendo que esse arquinho azul, ele corresponde a quanto da circunferência? Esse arquinho azul que a gente está marcando aqui, ele mede 1/4 da circunferência inteira. Então, se o comprimento da circunferência inteira é 2πl, L é o raio, lembrando, né? O raio da circunferência. Se ele é 2πl, o comprimento desse arquinho azul será, portanto, 2πl dividido por 4. Correto? É o comprimento desse arquinho azul. Vamos agora para o outro trecho da espiral. Para o outro trecho da espiral, nós partiremos de um quadrado, exatamente como a gente fez com esse, e vamos tirar algumas conclusões interessantes a respeito desse quadrado e do outro trecho da espiral. Quer ver? Esse quadrado ele pode ser visto como um pedaço de um outro quadradão do tamanho desse maior, chamado Q1. Inclusive, a gente tinha dado nome para esse quadrado. Esse quadrado aqui, o nosso problema tinha chamado de quadrado Q2. Esse quadrado Q2 ele representa 1/4 desse quadrado maior. Esse quadrado maior ele tem exatamente o mesmo tamanho desse quadrado Q1. Então, o Q2 é 1/4 desse quadrado maior, que é a mesma coisa que Q1. Portanto, esse lado mede L, esse lado mede L. Os quatro lados desse quadrado maior medem L. Esse quadrado Q2, portanto, ele é 1/4 do quadrado grandão. Ou seja, seus lados, esse ladinho aqui vai medir quanto? Esse lado aqui, que corresponde ao tamanho do lado do quadrado Q2, vai medir L dividido por 2. Assim como esse lado também mede L sobre 2. E vamos traçar o arco? O arco, da mesma forma que a gente fez com esse primeiro arco, que está dentro do quadrado Q1, vai ter um arco azul aqui também dentro do quadrado Q2, que vai ser traçado como? Ponta seca do compasso nesse vértice, e a outra pontinha que escreve eu vou colocar aqui,
e vou traçar um arco, ligando esse vértice a esse aqui. Portanto, vamos pegar o nosso compasso, colocando a ponta seca aqui, vamos traçar o arco de circunferência. Correto? E vamos agora para a terceira etapa. Teremos um quadradinho aqui e mais um arco menor. Como é que a gente faz isso? Vamos traçar o nosso quadradinho. Está aqui o nosso quadrado. E vamos dividir esse quadrado em 4 partes iguais. Esse quadrado grande, que está dividido aqui em 4 partes, ele é idêntico ao quadrado Q2. Sendo que uma dessas partes nós chamamos de Q3. O problema nos chama de Q3. E agora, novamente, vamos traçar um arco azul, como fizemos anteriormente. Pegando o compasso, vamos traçar o arco associado ao quadrado Q3. E você já começa a notar que está saindo daqui uma espiral, tá certo? E o próximo passo será subdividir esse próximo quadrado. Como é que eu sei que é ele? É de onde essa espiral ela vai continuar, tá certo? Eu vou subdividir esse quadradinho aqui em 4 partes. Novamente, ponta seca nesse vértice e vou traçar um arquinho menor, unindo esse arco associado ao quadrado Q3 para continuar a nossa espiral. Pegando então o nosso compasso, ponta seca nesse vértice, traço mais um arco e assim por diante. Olha como está ficando bacana. Agora o interessante é você observar o seguinte, que o comprimento desse arco, qual era? A gente tinha calculado agora há pouco, não foi? E ele tinha dado 2πr, que nesse caso era L, correto? O raio da circunferência associada a esse arco era 2πl sobre 4, porque esse arco corresponde a 1/4 daquela circunferência. Que simplificando aqui, você tem, portanto, πl sobre 2. E esse é o comprimento desse arquinho. πl sobre 2. Já desse outro arco, observa, ele é a 4ª parte de uma circunferência grande. Não é isso? De uma circunferência onde o seu comprimento, o comprimento daquela circunferência será o quê? O raio, mas observa que isso daqui é o raio da circunferência. Então a gente teria 2π vezes r, mas o r agora é L sobre 2. L sobre 2. Esse é o raio dessa circunferência grande ao qual esse arco pertence. Como ele é 1/4, então vai ser 2πl ao quadrado dividido por 4. E eu vou conseguir calcular agora o comprimento desse arquinho aqui. Vamos fazer essa continha? 2πl L sobre 2 sobre 4. Esse 2 ele pode cancelar com esse 2. Fica πl sobre 4. Esse valor é o comprimento desse arco associado ao quadrado Q2. Portanto, eu já descobri que é πl sobre 4. E, novamente, esse arquinho você vai conseguir calcular semelhante ao que fizemos. Mas agora eu vou deixar vocês tentarem fazer, ok? Espero que tenha conseguido ajudar.